Para todos, e hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que Deus nos dá hoje está em Lucas 21, que fala assim. Peraí, que toda vez quando eu tô... desfoca, só Jesus, viu? Só Deus na causa deste celular. A pequena oferta da viúva pobre. E olhando, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Aqui foi Jesus, né? Jesus, ele foi, né, ele foi no templo e ele, como Deus, ele olha as pessoas, ele estava olhando as pessoas. E o Senhor Jesus viu os ricos e os ricos, eles davam suas ofertas e lhe davam do que sobrava, né? O Senhor Jesus explica mais à frente. E viu uma viúva, né? E naquele tempo, a mulher não trabalhava, a mulher viúva, eu não sei como ela sobrevivia, porque a mulher naquele tempo não podia trabalhar, não tinha escolaridade, não sabia ler. Então, essa viúva provavelmente devia viver de doação, né? Devia viver de ajuda, devia viver de algo que ela poderia plantar, enfim, na terra, né? Se ela possuísse alguma terra, poderia viver daquilo ali. Mas se ela tem se ela tem filhos, né? Quando o filho crescer, é que iria ajudar a mãe, né? Que esse filho poderia trabalhar. Mas Jesus, ele viu aquela oferta daquela viúva. Aquela viúva deu do que faltava, enquanto os ricos davam do que sobrava. E muito, né? Porque sobrava, então para os ricos não faltavam. Então, muitos dos ricos também davam ofertas grandes para aparecer, para dizer, nossa, eu dou muito, né? Eu tenho muito a ofertar, eu dou muito. Então, não é algo que era feito para Deus, né? Como a viúva, né? A viúva, ela quis dividir um pouco dela. E para Deus aquilo é muito. Então, Jesus Cristo, ele fala isso, né? Às vezes, a gente quer dar do que sobra para Deus, né? A gente tá sendo como esses ricos que estão dando do que tá sobrando, do que tá vindo em fartura pra gente, e a gente tá dando do que sobra. A viúva não, a viúva ela deu do que faltava, do que ela tinha pouco, né? Que a gente possa dar a Deus, né, o que nos falta, o que é pouco, né? Hoje em dia a gente dá muito pouco para Deus, hoje em dia a gente dá muito pouco tempo para Deus, né? Hoje em dia a gente vive mais nessas coisas do mundo, né? A gente tem que se agarrar com Deus e dizer, Senhor, chega aqui na minha vida, Deus, chega aqui. Porque o mundo hoje não tá fácil, não. É o que eu sempre penso, assim, o mundo sem Deus é triste. O mundo sem Deus é escuridão, é trevas. Então, Deus é que traz a luz, né? Então, que a gente possa dar a Deus do que nos falta. Dedicar ao Senhor as nossas premissas. Dedicar a Deus verdadeiramente de coração. A viúva deu de coração. Os ricos, eles davam para aparecer, davam para, né, para se exaltar. A gente sabe como era, né, os sacerdotes naquele tempo, as pessoas ricas que vestiam roupas e tudo. Inclusive, quando as pessoas, Jesus Cristo também falou sobre o jejum, né? Que os hipócritas, eles jejuavam, mas queriam que todo mundo soubesse que eles estavam jejuando. Quando que Jesus Cristo falou, né? Quando vocês jejuarem, vocês não aparentem estar jejuando, porque o único que tem que saber que você está jejuando é o Pai,
que está nos céus. E Deus ele se agrada de que a gente não fique demonstrando isso. Tem muita gente que eu vejo hoje em dia que sem ter orgulho de dizer, eu jejum, eu faço isso, faço aquilo. Puxa, beleza, você faz, mas é só você, entre você e Deus. O jejum é algo muito pessoal, que é só entre a gente e Deus. Tem coisas que a gente não precisa fazer como os fariseus, sabe? Que a gente não precisa sair dizendo, sair contando, não. Tem coisas que só é entre você e Deus. O mundo não precisa saber, as pessoas não precisam saber. Tem gente que quer ser muito espiritual e peca nisso e perde nisso, né? Porque o Senhor não se agrada de pessoas que fazem isso, né? A gente percebe pelo que Jesus fala, né? Jesus ele não se agrada de pessoas que demonstram, que querem ser santos demais, espirituais demais, quando que, na verdade, Deus vê o coração, Deus vê realmente o que tá ali, né? Por detrás daquela espiritualidade toda. Então essa é a palavra do Senhor de hoje. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra, meu Deus, que coloca nos nossos corações a tua palavra, que a gente possa sempre te agradar, né? Querer te agradar primeiro para depois querer aparecer para as pessoas, querer ser exaltado entre as pessoas, né? Que a gente não queira ser exaltado nesse mundo e sim ser exaltado em ti, né, Jesus, em ti. Esse mundo não tem nada a nos dar, nada a nos oferecer, né? Jaz em trevas esse mundo já não tem mais nada, né? Então, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor, de eternamente. Cuida de nós, Senhor, da nossa casa. Em nome do Senhor Jesus, amém.